Deus soberano, Deus que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. E o Senhor Deus vivo, que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. O Senhor falou conosco: edificar-me-eis uma casa de adoração, uma casa de louvor, uma casa para fazer notório o meu nome santo, uma casa de paz, uma casa de guerra, uma casa para brigar, uma casa para selecionar, uma casa para mostrar que o Senhor é Deus, que vive e reina sobre tudo e sobre todos. O Senhor falou e o Senhor fortaleceu os braços, os ânimos, enviou os seus anjos ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. E o Senhor trabalhou, gerou no sobrenatural, no espiritual, e trouxe à existência o que olhos não imaginavam, que ouvidos não poderiam perceber, o que ninguém poderia contemplar. Agora, Deus, esta casa de pedra é apenas, Senhor, o retrato da mudança, daquilo que o Senhor quer fazer na casa espiritual que somos nós. Como o Senhor mesmo disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, permanecereis para sempre. Ó Deus, lembra-te de cada gota de suor, lembra-te também das gotas de sangue que foram derramadas deste lugar. Lembra-te, Deus, dos vales, das afrontas e das invejas. Lembra-te, Deus, que nós cremos, perseveramos e o Senhor deu a vitória. A glória é tua, Deus, a honra é tua, Deus. Decanto, grande Deus, Deus vivo, Deus cujo braço é estendido, cuja espada salva ou abate. Ó grande Deus, Senhor dos altos céus, todo-poderoso, santo, majestoso, Criador, dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão, ó Deus, há força e há poder, e não há quem te possa resistir, Senhor. Lembra-te, ó Deus, das afrontas, das angústias, das aflições. Lembra-te também da fé e da perseverança, Deus. Lembra-te, Deus, Santo Deus, grande, 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 grande é o Senhor. Um dia, Senhor, nesta mesma data, Salomão comemorou a construção do templo, a 17 de abril, Senhor. E aqui estamos nós, repetindo, ó Deus, a comemoração. Mas tu és justo, Deus. Tu és tremendo, Deus. E tu disseste lá que os teus olhos estariam atentos, os teus ouvidos estariam apercebidos à oração neste lugar. Mas na infidelidade do teu povo, Senhor, não ficou pedra sobre pedra. Eu sou fiel a ti, Deus. E como fiel a ti que sou, e tu sabes, pois ninguém pode esconder nada de ti. Eu te peço,
santuário, bastou esforço, vontade, bastou ordens dadas do céu para operar na terra, bastou angústias e aflições. Este lugar, sobre este planeta, somente seja para a honra, para a glória, para o louvor do teu santo nome, Deus. Todos os dias, Senhor. Mas se a geração que se somar nos dias que aí vem, Deus, se esta geração não for fiel, se esta geração, ó Deus, não for competente, se esta geração não te amar, Deus, não tiver verdadeiramente a vontade, Deus, de te servir, não estiver voltada para ti, não estiver disposta a morrer pelos teus conceitos e princípios, então eu te peço, Deus, que neste lugar não se levante voz satânica, mas que não fique, ó Deus, pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas se o Senhor, ó Deus, nas gerações que se vêm, nas gerações futuras, encontrar homens de Deus, servos valentes e prudentes, se o Senhor achar um coração que te ame nesta terra, Deus, então que os inimigos não consigam lançar uma flecha contra este lugar, Deus. E o teu nome seja glorificado em todas as gerações. Porque só tu és Deus, Senhor, entronizado acima de todas as coisas, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome santo. Amém. Daniel, no capítulo 6, diz: para o seu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Você pode sentar com a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar em Daniel capítulo 6, meditando, para que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e abra o nosso entendimento. Nós precisamos ter entendimento aberto. Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento é algo que se processa onde? No entendimento. Tem muitas pessoas que vivem como zumbi, fazem o que disseram para elas fazer, vivem a rotina que qualquer um vive, não conseguem enxergar nada além daquilo que as rodeia. Então, Daniel é um profeta que, se você observar os textos, como nós já falamos aí, tantos irmãos já trouxeram também esse entendimento para nós, Daniel é um homem que vai representar a própria igreja. Daniel
é levado cativo. A igreja está num clima de cativeiro. Sim ou não? Bem, a igreja está num clima de cativeiro. Por que está nesse clima de cativeiro? Porque o próprio apóstolo Pedro escreve dizendo que nós somos forasteiros e peregrinos em terra estranha. Quer dizer, é uma liberdade meio condicionada, é um clima de cativeiro. Tem tantas referências, quando você vai ver que no capítulo anterior, lá no capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego vão entrar numa fornalha. Eles eram amigos de Daniel. Daniel também não havia se curvado àquela estátua. Mas, onde está Daniel? Aí nós vemos que aquela fornalha representa a grande tribulação. Esses 3 judeus, o terceiro milênio no qual nós estamos, em que os judeus vão passar por uma aflição muito terrível. E Daniel representa uma igreja que não está no cenário da grande tribulação, representa uma igreja arrebatada. Se você observar aqui, diz que o rei constituiu, e no verso 2 diz que Daniel era um dos presidentes. E diz que Daniel se distinguiu destes presidentes. O que o texto está nos ensinando com a simbologia? Está nos explicando que Daniel, mesmo num cenário de cativeiro, ele se distingue, ele prospera. Nós, igreja, ainda que estejamos num cenário de cativeiro, estamos ou não estamos? Você tem essa consciência? Você tem esse entendimento? Que você ainda não é o que Deus planejou para você? A Escritura diz, aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Então nós estamos num processo, nós não conquistamos o que deveríamos ser. Paulo escreve dizendo que a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Isso aí tem uma série de entendimentos nisso aí, inclusive o entendimento, claro, de que a igreja, como servos do Deus vivo, ainda não é o que está preparado para que ela seja. A glória que é para ser manifesta na igreja é algo muito tremendo. Resultado, então, Daniel é a representação da igreja em um reino ímpio, um reino de estátuas, um reino de feitiçarias, um reino de orgias, um reino de bebedices, um reino de pouca vergonhas, um reino de mentiras, de enganos, um reino com tudo negativo que se possa imaginar. E Daniel está ali no meio deles. Quem é Daniel? Daniel é a igreja. Aí diz a Bíblia que Daniel, em tudo ele era fiel. E o próprio presidente lá, o rei lá, pensava em constituir Daniel sobre tudo, devido o lucro que Daniel dava, porque Daniel não desviava isso daqui, não desviava aquilo dali, Daniel não defraudava nada, Daniel vivia com o salário que o rei tinha instituído para ele, e isso lhe era o bastante, mas não era o bastante para os outros, que roubava de todas as maneiras. Mas Daniel está ali, fiel e prosperando. Quando todo mundo vê que Daniel está prosperando, o que eles fazem? Nós temos que dar um jeito nisso. Temos que acabar com essa prosperidade de Daniel. Irmão, não é o retrato da igreja?
O mundo não fica ardendo, fulminando de inveja quando vê os crentes prosperarem, a igreja prosperar? Fica ou não fica? Ora, e se fica? Você nem imagina o quanto fica. A coisa é absurda, é fora do comum. Então, observa comigo o verso 3, que diz: então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes, sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não achavam. Por quê? Porque uma igreja verdadeira, irmão, não tem falha. Uma igreja verdadeira não tem delito nela. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai apresentar a igreja sem rugas e sem manchas diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja do arrebatamento, como Daniel está aqui representando, é uma igreja perfeita. Uma igreja disposta a morrer por Cristo, amante, apaixonada dos conceitos de Deus. Daniel tinha a oportunidade, como todos os outros presidentes e sátrapas, etc., como todos os outros faziam, desviavam coisas do rei, Daniel também tinha condição. Bastava Daniel se juntar àqueles safados, aos pilantras, e pronto, ele seria mais um desviando, e ninguém estaria nem aí. Daniel não acusava os outros, que ele sabia que desviava as coisas do rei. Ele continuava na dele, não se associava a ninguém. Ele é um camarada que ele segue os princípios de Deus, os conceitos verdadeiros estão na vida daquele homem de uma maneira gloriosíssima. Ele tem todas as oportunidades de desviar coisas do rei, dos tesouros do rei, das províncias do rei, mas ele permanece fiel. Fiel a quem? Ao rei? Antes de ser fiel ao rei, ele está sendo fiel a quem? Fiel a Deus. E a prova disso, a fidelidade dele é tanta que os homens dizem assim no verso 4: então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Nós temos que dar um jeito de colocar ele em xeque. Vamos armar uma cilada, de modo que vamos tentar forçá-lo a não seguir a lei do Deus dele, que nós sabemos que isso aí é impossível. Ele vai continuar guardando a lei dele, a lei do Deus dele. Aí a gente pega ele. Irmão, você tem ideia do peso dessa palavra? Você tem ideia de quantas pessoas hoje, com o rótulo de cristã, já negaram Jesus Cristo? Já baixaram a cabeça para os outros com medo? Medo de um filho sofrer bullying, medo de um marido perder emprego, medo de o patrão demitir. Você tem ideia de quantas pessoas já baixaram a cabeça e engoliram os conceitos de Deus? E essas pessoas não verão absolutamente nada da parte de Deus. Serão sempre os que vão comer as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nunca sentarão na mesa para desfrutar da glória que Jesus Cristo propôs. Irmão, olha o que o homem está dizendo: nunca acharemos ocasião para acusar esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Já vimos que ele é o quê? Ele é fiel a Deus.
Ele anda nos conceitos de Deus. Então, por que Daniel está prosperando? Não é porque era puxa-saco do rei. Todo mundo está vendo que ele é fiel a Deus. Por consequência, quem é fiel a Deus é fiel ao seu próximo. Mas eles não disseram assim: vamos armar aqui na lei do rei, numa situação administrativa do rei, vamos armar para Daniel. Não, aí não dá. Vamos armar porque lá, na lei do Deus dele, vamos criar uma situação, porque ele não vai abrir mão, ele vai ficar com a lei do Deus dele. E aí a gente cria uma lei, monta um sistema e pega ele. Agora, aqui, presta atenção, essa igreja verdadeira que é Daniel, as pessoas estão armando para Daniel porque sabiam, vamos criar uma lei, porque nós sabemos que ele não vai abrir mão dos princípios divinos dele. Vou repetir. Vamos criar uma lei, porque nós sabemos que ele não vai abrir mão dos princípios divinos dele, da direção de Deus na vida dele. Ele não vai abrir mão. Nos dias de hoje, estão fazendo a mesma coisa. Estão criando leis, só que com a seguinte ideia: vamos criar leis e vamos obrigá-los a abrir mão dos princípios divinos do Deus deles. Não é isso que está acontecendo? Cadê os pregadores dos trens? Meteram uma plaquinha lá dentro do vagão, proibido pregação religiosa, acabou, com uma plaquinha. Cadê os que tinham ministério dos trens? Eu encontrei tanto jovem, meu irmão, meu ministério é pregar nos trens. É mesmo? Detido por uma placa? Cadê os grandes pregadores dos trens? Cadê os pregadores das barcas Rio-Niterói, Rio-Paquetá? Cadê eles? A igreja fiel não se cala, permanece nos conceitos de Deus, mas a falsa igreja que está aí no meio dos cristãos, uma raça de gente pensando em si mesmo, nem sabe o que é reino de Deus, esses estão sendo calados por leizinha abestalhada, escrita em papel. Onde já se viu isso, meu irmão? Crente se calar porque, olha, a partir de hoje é lei, estou cuspindo na lei que os palhaços fazem no Congresso Nacional. Isso aqui é púlpito de Jesus Cristo. Aqui ninguém se cala, meu irmão. Daniel é uma igreja fiel e eu quero ser igual a ele. Quando eu era jovem na minha caminhada, uma vez lendo a vida de Daniel, e as pessoas pregavam o jovem Daniel. Depois eu descobri que Daniel aqui já tinha 60 anos. E as pessoas, o jovem Daniel. Eu olhei um dia e falei assim: Deus, será que tem condição de eu ser igual ao Daniel? Ao jovem Daniel? E eu não sabia a que ponto poderia chegar. Mas uma coisa eu sei, irmão: eu temo a Deus e, se preciso for, quero dar a minha vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Dar a vida pelo Evangelho de Jesus Cristo significa que eu não vou abrir mão dos princípios dele. Quando alguém me trouxer uma ideia diferente, eu estou rasgando e jogando no lixo. Eu já tenho a minha lei e ela vem do alto, não foi escrita por mão humana. Quando segue aqui, então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem, por espaço de 30 dias, somente 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões.
Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode mudar. O que eles fizeram? Precisamos parar essa igreja aí, ou melhor, precisamos parar Daniel. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma lei. Eu te pergunto, irmão, não é o retrato dos dias que vivemos? Daniel não representa uma igreja que vai ser arrebatada? E nós não estamos vivendo os dias do arrebatamento? O que se está tentando fazer hoje? Não é exatamente criar lei para calar a igreja e calar todo mundo, principalmente a igreja, porque estão tentando transformar o Brasil e o Rio de Janeiro principalmente numa Sodoma e numa Gomorra. Então, quem está falando contra é quem tem caráter, princípio e vergonha na cara, é a igreja, só a igreja, mais ninguém. É a igreja que tem esse princípio, esse conceito radical de não abrir mão das verdades divinas. Aí, vamos criar uma lei e vamos calar. Vai ser proibido falar. É o retrato. Fizeram uma lei em que Daniel não podia o quê? Falar. Sabe o que fizeram? Quando sancionaram essa lei, foram direto para a janela, foram direto para a rua, em frente à janela de Daniel, porque tinham certeza que ali ele ia dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Olha só, verso 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Cravaram a lei na porta de Daniel. Daniel chega lá, pega essa lei, ele lê e ele vai para o seu mesmo canto, para o seu mesmo estabelecimento, fazer o que ele costumava fazer. Tem gente que está tendo seus costumes divinos e gloriosos mudados por opinião dos outros, por força da mídia. Tem gente que está tendo seus costumes, as suas ideologias mudadas, estão abrindo mão dos passos que sempre deram. Tem gente por aí que está mudando seus costumes por causa de meia dúzia de palhaço que está fazendo lei em Brasília. Não estão nem fazendo bagunça, nem tentando hostilizar na porta da igreja. Estão se reunindo em Brasília e estão calando os púlpitos. E aí depois, porque são fracos e covardes, ficam dizendo que precisamos de representantes no Congresso Nacional. Para quê? Para impedir que leis sejam feitas. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço com as leis. Quando as leis são feitas em Brasília, além de eu cuspir nelas, eu faço isso, ó. Lei feita em Brasília para mim serve para isso, para rasgar, espatifar, jogar no chão e pisar, meu irmão. Olha a lei feita aqui que nós seguimos, ó, é Bíblia feita no céu. Nós não precisamos de representantes. Agora estamos aí, vendo um deputado aí que se diz cristão, se misturou nessa lama, e está, não, eu estou lá para impedir que sejam confeccionadas leis para sodomizar a infância das nossas crianças. Meu irmão, ninguém precisa fazer lei lá não, nós podemos incendiar dentro dos colégios. Pegar os livros, arrancar a página, tacar fogo na frente de colégio. Não precisamos nos preocupar com lei lá não. Nós não nos curvamos às leis de Brasília. Somos crentes. Ao invés desse palhaço aí estar tentando, ele não vai conseguir convocar a igreja, porque eles geraram só gente para prosperidade, eles geraram mercenários igual a eles geraram pessoas com ambições dessa terra igual a eles não vão conseguir jamais organizar um exército. Ficam aí lamuriando, que ninguém pelejou por mim, que ninguém guerreou por mim, nenhum cantor de fama evangélico fez nenhum movimento por mim.
está chorando aí na internet, chorando pela televisão, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada o choro dele. O que nós precisamos, meu irmão, o que nós precisamos não é nos preocupar com as leis que tem lá em Brasília. O que nós nos preocupamos, nós precisamos é nos preocupar com a lei que tem dentro da nossa igreja, do nosso coração. A lei que nós sabemos que nos redimiu, nos libertou, nos deu uma visão tremenda, gloriosa. Nos arrancou de debaixo da potestade do ar, de debaixo das patas do diabo. Não acendemos mais velas na encruzilhada e não beijamos mais batina de boneco de gesso. Temos que entender e valorizar isso. Nós não precisamos de representantes. Não estamos nem aí para a lei. Eu quero ver se eles tivessem gerado um exército nas suas pregações, se não fosse um oba-oba, se não fosse um bando de palhaços dizendo dá soquinho na cabeça do diabo, pisa no rabo do diabo, dá 3 pulinhos. Se eles não tivessem gerado palhaços dentro da igreja, hoje Brasília faria leis e eles a incendiariam nos púlpitos das igrejas. E eu queria ver qual seria o governo que ia ousar dizer uma palavra contra 40 milhões de evangélicos. Mas cadê os 40 milhões de evangélicos? Eu duvido que se ache um lá do lado deles. Eles não geraram crentes, eles não geraram soldados dispostos a morrer pelo evangelho. Eles nunca falaram em morrer pelo evangelho na igreja deles. Pega a pregação deles e examina, de 20, 30 anos. Isso é assunto para nós. O tempo todo que eles pregam é prosperidade, é pedir senha de cartão de crédito dos outros. Chamam até pastores norte-americanos, uma raça de mercenários, para vir dizer que está profetizando no Brasil, que Deus o mandou para o Brasil profetizar a prosperidade do povo brasileiro. Uma raça de mentirosos, Mike Murdock, Silas Malafaia e outra raça de cachorros raivosos, desgraçados, que mataram a igreja de Jesus Cristo. Porque deram a visão do mundo e não a visão do reino. Eles nunca falaram daquela visão gloriosa dos mártires debaixo do altar, dizendo até quando, Senhor, não julgas nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Lei em Brasília, a gente cospe nela. Agora está desesperado porque os bichas vão criar lei em Brasília. Ué, e eu não tenho sangue não? O que me importa que a bicharada vai criar lei em Brasília? Eu quero ver fazer com que eu engula ela. Eu quero ver impor ela sobre os meus filhos, sem que conheça pelo menos a força do meu braço. Que história é essa? Que desespero é esse? Mas o objetivo é esse aqui, ó. O objetivo do mundo é calar a igreja com leis. Mas você não viu Daniel se preocupando em recriar uma lei. E o rei tenta livrar Daniel, porque o rei ama Daniel. Ora, Daniel poderia chegar e dizer assim, ó rei, faz o seguinte, tu criou uma lei assim, assim, agora cria outra ao contrário, não precisa abrir mão de uma, cria outra. Ué, não foi assim com Esther? O rei Assuero? Não foi com Esther? Ele não tirou uma lei, ele criou outra. Acabou a história. Isso aí todo mundo faz. É tão fácil. Mas não, Daniel nem se preocupou com lei nenhuma. Ele continuou guardando a lei do seu Deus. Se você observar, seguindo o nosso texto, no verso 12, por exemplo, no 11. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel orar e suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e
E a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona ou pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, que ele te livre. Irmão, veja o que são as leis dos homens. Ou melhor, veja o que é aqueles que se submetem à lei dos homens. São escravos. Daniel não é um homem inocente? O homem reconhece que a sua lei não tem nenhum sentido. Ele reconhece que não pode mandar Daniel para a cova dos leões. Mas ele é um escravo da lei, mesmo sendo um rei. Mesmo ele sendo um rei, tendo total domínio, entre aspas, tendo total poder, ele ainda assim se torna um escravo da lei e do sistema. E ele não consegue livrar um homem que ele sabe que é inocente, que é justo, que é fiel, que é um homem como talvez nunca diante dele tenha havido alguém semelhante. E ele não consegue livrar aquele homem. Por quê? Porque ele mesmo é um escravo do sistema. As leis que os homens criam aprisionam-se a si mesmos. Eles mesmos. O rei criou uma lei e se tornou prisioneiro dela. E teve que ver um homem inocente que ele muito bem conhecia, um homem sem nenhuma mácula, caminhar para ser devorado pelos leões. Por mais que ele tentasse se empenhar e resolver esse problema, ele não conseguiu. Diz aqui que até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo, mas não conseguiu. Verso 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira, mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no seu Deus. Encarou os leões, permaneceu firme com a palavra de Deus. Sabe a quem Deus dá livramento, irmão? Os que estão dispostos a morrer por Ele. São esses a quem Deus dá livramento. O que representa aquela cova de leão? Aquela cova de leão é a força de um sistema, é o pavor, é o medo. Quem não obedecer a minha lei, as minhas regras que eu decidi, que eu formei, o meu grupinho que passou na votação, quem não, o que vai acontecer? A gente sequestra e joga na cova dos leões. Igual nos dias de hoje.
Quem não obedecer às nossas leis, quem não se calar, quem não se curvar, a gente sequestra e joga na Polinter, joga no Bangu 1, joga no Bangu 2, joga não sei aonde. Não é a mesma história, irmão? Quem será livre do sistema? Os que não se curvam a ele. Daniel foi livre, encarou o sistema de perto, foi dentro da força do sistema, foi dentro da cova dos leões, calou os leões, sobreviveu, saiu de lá e mostrou que só o Senhor é Deus. E o rei vem: Daniel, tu foi livre aí? Ô rei, vive eternamente, eu estou aqui inteirinho. O meu Deus enfiou o seu anjo e já fechou a boca dos leões. Diz a Bíblia, porque ele creu em Deus e não precisava nem estar escrito. Nós sabemos por que ele foi livre. Então, a força do sistema, a cova, criada para quê? Para amedrontar. Amedrontar quem? Os marginais, os pilantras, os pedófilos, os estupradores? Não, com isso aí qualquer um concordaria. Mas amedrontar a qualquer um que não se curve ao sistema. Irmão, você tem entendido o que significa sistema, que eu falo tanto aqui dia após dia? Nós temos um sistema de vida, uma regra de conduta que se chama Bíblia, e o mundo quer tentar nos impor outro. Se você não é aquela pessoa disposta a cuspir nessas leis que os homens estão fazendo por aí, rasgar, tacar fogo nelas, se você não está com essa disposição, você está sendo influenciado por um sistema. Alguém um dia disse assim: mas você não segue as leis dos homens? Eu falei: não. Ah, então você mata? Eu falei: não. Ué, se você não mata, então, você não mata porque os homens dizem para não matar. Eu falei: você está muito enganado. Há mais de 6.000 anos atrás, o meu Deus já disse: não matarás. Antes que o homem soubesse escrever, Deus já tinha escrito as suas leis na tábua do nosso coração. Nós não entramos em escola para aprender princípios e conceitos. Nós já nascemos à imagem e semelhança do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso é que nos tem autorizado: ide por todo mundo e pregai a minha lei, o meu sistema, porque no reino dele só morarão os que têm o sistema dele. Não adianta esses palhaços, crentes palhaços, ficarem por aí convocando gente para fazer passeata para eles, convocando gente para dizer alguma coisa em nome deles. Estão desesperados. Por que eles estão desesperados? Porque Deus não é com eles. Com quem Deus está, mesmo que esteja dentro da cova dos leões, não tem desespero. Daniel, como é que tu está aí? Rei, por favor, me tira daqui. Não, senhor. Daniel, tu está aí? Teu Deus te livrou? Tranquilamente, rei. Ainda vou te saudar, ó. Vive eternamente. Não esquenta não, rei. Eu fui livre aqui, eu estou aqui dentro, mas eu fui livre. O leão não vai me tocar. Eu estou aqui dentro, mas eu fui livre, porque em mim foi achado inocente. Eu sou uma inocência, eu sou uma igreja sem mácula. Irmão, quando segue o texto, ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Aquilo no qual eles confiaram, o sistema, foi a desgraça deles. Não sobrou sequer a geração deles, até os filhos foram destruídos pelos leões. Sem pena do sistema, implacável o sistema, mas o sistema só destrói os fracos. Quem confia em Deus é forte e vence o sistema.
Eles tentaram se utilizar do sistema, da força do sistema que é a fornalha, porque eles acreditavam que poderiam, usando a lei que eles criaram, a cova que fazia parte da força do sistema que amparava a lei, eles acreditavam que com aquilo poderiam destruir a igreja chamada Daniel. Eles acreditaram nisso, só que o Senhor Jesus já disse que o diabo, falou, o mundo jaz no maligno, o príncipe deste mundo está julgado, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele não está olhando quem? Mesmo aqueles que trabalham no seu sistema serão destruídos por ele. Não importa. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz sinais, ele faz maravilhas no céu, na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dario, no reinado de Ciro o Persa. Atravessa gerações. Quem? A igreja atravessa gerações. Ninguém destrói a igreja. Ela foi plantada para sobreviver em meio ao deserto, em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às provas. Não interessa o que venha contra uma igreja fiel, ela permanece para sempre como imagem e semelhança do seu Deus que é eterno. Quem venceu o sistema? Daniel. Quem ele é? Ele é a igreja. Mas que igreja? Não é qualquer um. Aqui diz, porque ele creu no seu Deus. O grande desafio da igreja é alcançar a fé inabalável. Tem muita gente que está dentro das igrejas, mas não se comporta como igreja. Igreja é aquele que tem conhecimento, entendimento e se comporta, tem postura mediante isto. Não é qualquer um que é igreja. Igreja não é um grupo de pessoas reunidas em um endereço. Igreja é aquela pessoa cuja confiança em Deus é tamanha que ele põe a própria vida em jogo. Isto que é a igreja. Agora, por aí eles estão gritando desesperados. Eu quero ver o seu Silas Malafaia com os seus amigos políticos. Quero ver o seu Silas Malafaia com as suas não sei quantas centenas de congregações, quantos milhares de pessoas. Eu quero ver ele convocar meia dúzia que saia para dizer alguma coisa em praça pública. Eu quero ver. Quando ele fizer isso, ele vai descobrir que eles não têm igreja. A igreja é valente, a igreja não se curva à lei, a igreja encara a força do sistema, a igreja glorifica a Deus. Está na hora deles descobrirem que eles não têm igreja. Agora, se os cristãos por aí quiserem uma liderança, eu me prontifico a liderá-los. Se os crentes desta nação quiserem um líder, venham para a geração Jesus Cristo. Se os crentes do Brasil quiserem um líder, venham me conhecer de perto. Se quiserem conhecer um homem que não se rende ao sistema, venham sentar nos bancos da geração Jesus Cristo. Se quiserem conhecer alguém que não se curva, alguém que desafia, alguém que manda delegado empastar na esquina, venham me conhecer. Alguém que está nem aí para a juíza, manda eles irem buscar a diversão deles no baixo meretrício, que é de lá que eles não deveriam ter saído. Venham me conhecer. Minha reverência é para um Deus vivo e poderoso. Eu não me curvo a homens. Eu não tenho reverência a quem tem canudo, nem quem tem diploma. Muito menos quem foi eleito pelo povo, porque não tem capacidade de chegar em lugar nenhum.
O cargo que eu ocupo, ninguém votou em mim, ao contrário, votaram contra mim. Então, meu irmão, se no Rio de Janeiro e se no Brasil, a igreja quiser uma liderança, venham me conhecer, pode vir. Que nós vamos desafiar daqui para frente, nós vamos desafiar tudo. Vamos rasgar mesmo na cara. E se quiserem prender um, prepara a cadeia, porque não vai ser só um não. E que fique recado até para os muçulmanos. Os muçulmanos disseram assim: mas vocês são só um pouquinho, são meia dúzia. Meu recado para eles é: ô estúpido, nós não confiamos em braço da carne. Nós confiamos naquele que olhos não podem contemplar. É com ele que venceremos. Portanto, irmão, uma nova era está chegando. E se os cristãos estão conscientes, vão ouvir essa mensagem e vão ver que verdadeiramente são covardes, que não têm essa disposição toda, eu digo para eles: vocês estão precisando de um líder que entenda da palavra de Deus e possa transmiti-la. Porque a palavra é viva e eficaz, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e faz aquilo que lhe apraz. Mas se você não recebe a palavra, meu irmão, você é apenas um zumbi andando pelas ruas. Mas se você recebe a palavra, é a semelhança de Lázaro. Sai para fora e veja a glória de Deus. Deixa que o Espírito Santo nessa hora trabalhe aí na sua mente, nos seus sentimentos. Não espera chegar em casa para dizer: eu vou meditar nessa palavra, eu vou orar para ver o que Deus me diz. Não espera chegar em casa não, medite e ora logo agora, para que você já saia daqui convicto do caminho que você tem e do caminho que você não tem que seguir. Deus está separando nestes dias tições tirados do meio do fogo. Deus está preparando vidas para glorificá-lo, se for preciso, à custa do próprio sangue. E adivinha com quem Deus vai contar nesses últimos dias? Vamos desbaratinar Brasília. Que suba ao poder de Brasília os homossexuais, porque eles precisam conhecer quem é a geração Jesus Cristo. Eles precisam conhecer o peso deste nome. Esse nome não foi inventado por mim, esse nome foi revelado pelo Espírito Santo. E para carregar esse nome só valentes e destemidos, Deus não chama qualquer um. Qual o problema se o governador for um homossexual? Qual o problema se o prefeito, se o presidente, se os deputados, se os senadores foram homossexuais? Que criem a lei que quiserem, jamais conseguirão substituir a nossa. Lei escrita em papel não substitui lei escrita nas tábuas do coração. Lei escrita em papel, meu irmão, não faz com que se dê a vida por ela. Armas não podem nos deter, assim como fornalhas, nem como covas de leões. Fica o meu recado, e talvez o último. Se no Brasil existir cristão que queira a liderança, venha sentar nos bancos da geração Jesus Cristo. É aqui que se aprende a ser crente. É aqui que se aprende a viver da graça de Deus. É aqui que se aprende a viver pela palavra. É aqui que se aprende a ouvir Deus. Não adianta ficarem por aí na campanha da prosperidade. Para quê? Para construir caixão de ouro? Nós já somos prósperos demais. Nós temos sangue puro para derramar. É isso que temos.